Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé! Cabeça. Esse foi o jeito que eu usei para guardar o nome da certidão de objeto e pé que é necessária para registrar o divórcio quando você é ítalo-brasileiro junto ao governo italiano. Vem comigo que eu vou te contar a minha história e como se faz para obter essa certidão sem advogado. Vem comigo. Oi, pessoal, aqui é a Cami Escrivano, tudo bem? Bom, já aviso o alerta textão, né? Dos alerta textão, esse é o alerta vidão, tá bom? Então, mas não tem muito jeito de contar essa história sem dar alguns detalhes que são importantes e eu espero que não fique muito grande o vídeo, mas se já ficar muito grande, eu já tô avisando. Ele é um vídeo que faz parte da série de vídeos que eu falei sobre casamento, que eu disse que ia fazer sobre casamento, e uma parte delas, quando você é divorciado e vai se casar de novo, é passar pelo processo de transcrição do divórcio. Como eu falei no vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui em algum lugar, quando você tem que registrar o divórcio, o seu divórcio aconteceu no Brasil, por exemplo, né? E você tem que fazer o registro do divórcio na Itália, e esse divórcio por alguma razão passou por um tribunal, não foi feito só no cartório, então só a certidão de casamento com a averbação de divórcio, de inteiro teor, etc., feita no cartório, não resolve tua vida. Então eu vou contar como funciona, qual é o meu caso, né? Vou explorar um pouquinho alguns detalhes, vou colocar aqui alguns detalhes sobre a minha busca de evitar fazer isso, né? E no fim, como é que eu resolvi esse negócio, mesmo não estando no Brasil e não contratando advogado, tá bom? Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, por que na época, eu já falei isso no outro vídeo, mas eu vou falar de novo, quando eu fui reconhecida cidadã italiana em 2016, 17, eu não fui atrás de atualizar o meu estado civil. Por quê? Porque quando eu fiz o reconhecimento da cidadania italiana, na hora eu apresentei a minha certidão de inteiro teor de casamento com averbação de divórcio e a mulher do Estado Civil falou, olha, não posso pegar, porque se eu pegar, você vai ser considerada casada, mas não divorciada, porque o seu casamento passou, porque o seu divórcio passou por um tribunal. Então, você precisa apresentar essa certidão, que é uma certidão que chama de objeto e pé, que é uma certidão que demonstra qual foi a decisão do juiz. Sem isso, a gente não consegue considerar o divórcio como válido e aí a gente não registra o divórcio. Falei, cacetada de agulha! Como é que eu faço isso? Porque imagina, ir atrás do tribunal e eu sabia que o tribunal tinha que envolver advogado e, meu, que saco aquilo tudo. E eu não tinha mais dinheiro, né? Porque na hora você vai fazer o reconhecimento da cidadania e acabou o dinheiro, né? O dinheiro que tinha era aquilo, e depois o dinheiro também para se manter até que você pudesse ter, no meu caso, até que eu pudesse ter documento, trabalhar, então assim, não dava. E aí, o que eu fiz? Falei, me dá esse papel aqui que eu vou levar ele embora quando faz, me dane-se. Não vou fazer nada, não. Até que chegou um ponto em que eu falei, não, peraí, né? Anos depois, não, peraí, eu preciso resolver isso porque eu vou casar. Quando eu cheguei a esse ponto, e aí eu vou poupar vocês da história longuíssima até chegar nessa conclusão, eu falei, bom, tudo bem, então eu preciso de um advogado, né? Meu primeiro raciocínio, preciso então de um advogado para fazer a solicitação da certidão de objeto e pé no tribunal. Por que eu entendi que eu precisava de um advogado? Porque era direto com o tribunal, né? E outros advogados me falaram que eu precisava necessariamente de um advogado para apresentar esse pedido e obter então a certidão de objeto e pé. Depois, conversando com uma outra advogada, aliás, doutora Úrsula, gratidão eterna, vou deixar inclusive aqui o link para o seu Facebook, quem precisar de advogado, meu, nota 10, doutora Úrsula me ajudou muito, a Fernanda Torres também me ajudou demais, porque ela também me deu outras dicas. Também deixo o contato dela, então, se vocês precisarem, são ambas advogadas. Na verdade, a doutora Úrsula é advogada e a Fernanda faz um trabalho de reconhecimento de cidadania portuguesa, etc e tal. Mas ela acabou me ajudando, foi alguém que eu conheci na Itália, ela acabou me ajudando, tá? Voltando, então, ao assunto. E aí, a doutora Úrsula falou, olha,
Para pedir a certidão de objeto pé, não necessariamente você precisa de um advogado. Você pode, você como parte do processo, ir lá e pedir. Eu falei, uia, sério? Sério? Mas como que faz, né? E aí foi interessante porque, assim, na verdade, primeiro é verdade, né? Não é só o advogado quem pode fazer esse pedido. Qualquer uma das partes do processo também pode fazer. Quem são as partes do processo? Os dois cônjuges, ok? Então, no meu caso, quem podia fazer? Eu ou meu ex-marido. Aí, próxima objeção que passou-se pela minha cabeça foi: cacetada, mas eu não tô no Brasil, né? Como é que eu vou fazer isso pessoalmente? Eu não vou até lá, né? Vou pedir pro meu ex-marido. Péssima ideia. Gente, péssima ideia. Se fosse bom, não era ex, entendeu? Péssima ideia. Claro, ele até conversou comigo, explicou uma série de coisas do porquê que ele não podia fazer, beleza. Mas assim, foi até muito educadinho, tal, ok, tá tudo certo, né? Ele fez a parte dele, na verdade ele também não era obrigado, é o meu interesse. Então, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Mas, de fato, ele disse, não vou, né? Falei, ih, caramba, e agora, né? O que eu faço? Respira fundo, falei, bom, é o seguinte, vou procurar saber como que eu resolvo isso. E aí eu descobri algumas coisas interessantes. A primeira é que esse pedido, depois da pandemia e por causa da pandemia, pode ser feito por e-mail. Uia, que doideira! E aí, por e-mail, eu podia mandar e-mail de qualquer lugar, né? Então, mandei um e-mail para, no meu caso, um tribunal em São Paulo, né? De casos de família, direito de família, eu não sei bem o nome, eu sou péssima para essas coisas. Mas, enfim, de qualquer modo, eu mandei lá. Eu vou deixar os links, importante, eu vou deixar o link do Tribunal de Justiça em São Paulo, com todas as comarcas, onde você encontra, né, tem uma pesquisa lá que você faz, que você encontra os serviços, né, os e-mails de cada comarca, tá bom? De cada departamento lá que você precisa acessar. Mas como é que você sabe qual é o departamento que você precisa? É fácil. Você vai na certidão de casamento de interteor, aquela lá que tem a verbação do divórcio, ela tem o número do processo e ela tem qual foi a vara de família. Vara de família, gente, que idiota, não é comarca, desculpa, é vara. E ela tem a vara de família que fez a decisão. Então lá tá escrito, ok? Então você vai lá, no meu caso era 12, era vara 12. Aí eu fui lá, vara 12, aí fui lá no site, vara 12, qual que é a vara 12 de família? É tal. Aí peguei o e-mail da vara 12 de família, mandei e expliquei, falei, olha, é o seguinte, eu preciso de uma certidão de objeto e pé, eu não tô no Brasil e eu quero saber como é que eu devo proceder. Eu não tenho advogado e tal, eu sou uma das partes, eu precisava saber, né, se tem jeito, porque afinal de contas, né? E aí o que aconteceu? De novo, 2 cenários. Sempre que eu tenho meus vídeos, você já viu que tem 2 cenários, né? O primeiro cenário é aquele caso onde o divórcio é mais recente e aí ele já está digitalizado. Firmeza. Porque daí o que acontece? O cara vai lá, entra no sistema, faz o pedido, né? Você manda e-mail, faz o pedido, paga a taxa que ele pede lá, ele tem uma taxa que você paga, e ele emite a certidão de objeto e pé e você manda alguém lá para buscar. Detalhe. No meu caso, né? Eu não tô no Brasil. Então, eu mandei essa informação e eles me autorizaram a fazer uma procuração específica para uma pessoa ir lá no meu lugar fazer isso. Por que no meu caso teve que fazer presencial? Porque no meu caso, eu me divorciei em 2010. 2010 faz tempo. Naquela época não tinha processo digital e esses processos dessa época ainda não foram digitalizados. Resumo da ópera, é papel. E esse papel, óbvio, não fica no tribunal. Esse papel, ele é arquivado. Então, o meu processo, ele foi arquivado pela justiça, sei lá, 1 ano depois. Não sei quanto tempo. Tem lá no processo, mas não é relevante essa informação. O importante aqui, porque era papel, foi arquivado em algum momento. Então, no meu caso, e no caso, se é a sua situação, você vai passar pela mesma coisa. Por quê? Porque você vai ter que fazer o desarquivamento do processo. Pera aí que eu já te conto mais. Uma pausa para o
chazinho, peraí. Que outro dia reclamaram que eu tava bebendo durante o vídeo, mas já deu quase 10 minutos de vídeo. Calma aí que eu vou tomar uma água e já vem. Continuando. Chazinho depois. Aliás, chazinho. Bom, continuando. E aí o que acontece? No meu caso, então, era um processo físico, ok? Sendo um processo físico, então precisa pedir o desarquivamento. E aí foi isso. Então, eu mandei o e-mail para o tribunal perguntando como é que faz para pedir o desarquivamento, bababá. E até a época em que eu fiz, era necessário fazer um agendamento para ir pessoalmente no tribunal por conta da questão do Covid. Agora eles liberaram essa questão de agendamento, então você pode se apresentar na parte da tarde, dentro dos horários que eles têm lá de atendimento, diretamente sem o agendamento. O que eu precisei fazer? Uma procuração, dando plenos poderes para essa pessoa que ia até lá fazer o pedido no meu nome do desarquivamento e também depois uma segunda procuração, dando plenos poderes para que ela pudesse pedir a certidão de objeto de pé. Esse caso, no meu caso, foi minha mãe, minha supermãe, que foi lá, tadinha, judiação. E aqui vai mais um detalhe, porque ela foi, eu agendei, fizemos a procuração, ela teve que reconhecer firma dela no cartório da procuração. Por alguma razão não pediram para eu reconhecer firma da minha assinatura. Achei ótimo, simplificou horrores o processo, então tudo bem, não tem problema nenhum, foi maravilhoso. Mas aí, então, assim, foi isso. Eu mandei pra ela por e-mail, ela imprimiu, aí ela foi lá no cartório, reconheceu a firma dela. Depois, ela seguiu pro tribunal com o agendamento. Quando chegou lá no tribunal, ela apresentou o pedido. E aí, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado, porque quando você faz o pedido de desarquivamento, você tem que pagar a taxa, né? Que eles falam na hora quanto que é, etc e tal. Eu paguei cerca de R$150, tá bom? Só que eles vão te dar os dados para você pagar e você tem que apresentar o comprovante. Então o que vai acontecer? Eles vão te dar os dados para você pagar. Você tem que sair, tem que ir lá no banco, imprimir, né? Em algum lugar imprimir. Aí vai no banco, paga, imprime o comprovante, volta e faz o pedido, beleza? Então isso é uma das coisas que você tem que ter em mente. É um troço que vai demorar um certo tempo. Aí você começa a entender por que meu ex-espertão não quis ir, né? Ele tinha razão, dá um trabalho desgraçado. Mas, né, muito melhor do que... Ou muito mais barato, não é melhor, tá? Mas é mais barato do que pagar um advogado. Se você tiver condição de pagar um advogado, cara, segue firme. Se não é o caso, dá pra fazer, né? Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, um advogado, apesar disso ser uma coisa gratuita, né? No senso que custou R$150. Mas o advogado vai te pagar, vai te cobrar R$1.000 mais ou menos, né? Pra fazer isso. Por quê? Porque é o trabalho dele, é o tempo dele, né? É o esforço dele. Então ele cobra o valor que ele entende que é correto e tá tudo bem, né? É o trabalho dele mesmo, ele tem que cobrar. Então eu não tinha esse dinheiro, porque depois eu também teria que fazer a tradução juramentada e todo o processo, né, de apostilamento. Então, quer dizer, com a grana limitada, eu acabei recorrendo ao self-service, ao self-pedido, vamos dizer assim. Ou mamãe pedido, no meu caso, porque eu não tava lá, né? Mas podia ser um irmão, podia ser, sei lá, um amigo, enfim. Bom, aí ela foi, fez esse pedido, então apresentou o pedido, eles dão um protocolo onde você acompanha o processo de desarquivamento que tem a previsão de 10 dias úteis para ser feito. Atenção de novo, né? Acompanhe mesmo e conte mesmo os dias úteis. Porque no meu caso chegou a 19 dias úteis e não tinha resposta, eu todo dia no site e tal. Aí eu falei, cara, não é possível, vou mandar um e-mail perguntando quanto tempo mais demora, porque os 10 dias já se foram. Curiosamente eu mandei o e-mail e no dia seguinte eu recebi a confirmação de desarquivamento. Então não sei se já estava acontecendo ou se aconteceu alguma coisa por causa do meu e-mail. O que eu sei é que em 19 dias úteis eles desarquivaram o processo. Aí volta minha mãe lá com a certidão com a procuração para fazer o pedido da certidão de objeto e pé. E eles emitem a tal da certidão de objeto e pé, que fica pronta em uma semana. Então você volta de novo para pegar esses documentos, tá? Como você não precisa só da certidão de objeto e pé, você também precisa da cópia do processo, porque uma parte dessa cópia do processo você precisa traduzir também. E de novo,
Já vou deixar no outro vídeo quais são as coisas que você precisa apresentar, mas é importante que você saiba. Você precisa pedir as duas coisas no tribunal, já que você vai lá, né? Se você fizer o desarquivamento, ou mesmo que você não precise desarquivar, porque já é digital, você precisa dar cópia, e é uma cópia com formato específico, porque tem que ter uma mensagem, né, no papel aqui, autorizado pela justiça, tem um tipo um timbre, vamos dizer assim, que eles têm que pôr em cada página dizendo que aquilo foi realmente feito pelo governo, né, pelo tribunal, e a certidão de objeto e pé, ok? No meu caso, isso deu 117 páginas. Mas eu vou traduzir todas elas? Não. Vou apostilar todas elas? Não. Então, daí, é importante também saber quais são as páginas, né? E vou, para traduzir, apostilar, etc. E apresentar no consulado, enfim, para a parte de transcrição do divórcio. Bom, o vídeo já ficou bem grande, então vou só fazer um piccolo riassunto, ou seja, um pequeno resumo aqui, que é, se você fez o seu divórcio no cartório, você vai no cartório, certidão de inteiro teor de casamento com averbação de divórcio, firmeza, traduz, apostila, segue a vida. Caso contrário, e tenha passado por um tribunal por qualquer razão, vai no tribunal, procura, e você pode fazer esse pedido por e-mail, esse primeiro pedido para entender se é físico, se é digital, qual é o procedimento, vai no link, procura na internet, eu vou deixar na descrição em São Paulo quais são, né, os links do tribunal para você saber qual é o e-mail, como eu expliquei durante o vídeo. Você manda e-mail, pergunta como funciona, e aí eles te dão as instruções de como agendar e etc. Feito isso, se apresenta lá, faz a declaração, a procuração. Posso deixar também um link de um modelo, se vocês quiserem, ou enfim. Apesar de que é muito simples a declaração, a procuração. E aí, você vai lá no dia, ou você ou a pessoa, e faz esse pedido, tá? Eu paguei cerca de R$150, de novo, pelo desarquivamento. E aí, o processo da certidão de inteiro teor, da certidão de objeto e pé, e mais a cópia acabou que, por alguma razão, não me cobraram. Mas a cópia costuma ser R$350 e a certidão mais 40, ok? Ah, mas é muito caro. É. Caríssimo. Caro? É. Mas é mais caro, né? Se você não fizer, porque aí você não consegue casar. E aí você tem outros problemas. Então, infelizmente, casar é caro, descasar é mais caro ainda, e a vida é assim. Mas, de novo, se você tiver dúvida, se você tiver dificuldade, se você tiver algum comentário a fazer, deixa aqui no vídeo ou me chama lá no Instagram, tá bom? E compartilha, né? Quem sabe tem alguém que tá precisando dessa informação também. Um grande abraço, desculpa aí pelo tamanho do vídeo e até a próxima. Bye, bye.